Paz e graça, irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos fazer a leitura do livro de Isaías, capítulo 53, alguns versos, irmãos. Vamos dar início no verso 53 de Isaías, no verso 1, até onde Deus nos der. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, das Santas Escrituras, foi pequeno, poucos versos, nós podemos compreender como o Senhor Jesus foi perseguido pela nossa vida, por causa de nós. A perseguição era tudo por nossa causa, irmãos. E pela causa da nossa salvação, porque se não fosse o Senhor Jesus, Cristo, nós não teríamos a salvação. Então, ele se usou grandemente de Isaías, do profeta, irmão, para profetizar o seu nascimento, o seu sofrimento. Isaías, um homem que foi preparado por Deus. Se nós olharmos lá no capítulo 6, versículos 5 e 9, nós vamos observar como Isaías foi preparado naquela visão que ele teve no templo, e tudo que Deus manifestou ali para ele. Ele não se achava capaz, não se achava digno, mas o Senhor o purificou, preparando-o para cumprir uma missão. Podemos dizer que Isaías foi um profeta messiânico. Conta a visão e a preparação para ser usado por Deus e anunciar a respeito da chegada do nosso Messias. Convém falar um pouco sobre a vida de Isaías para que vocês possam entender como ele chegou ao ponto de ser escolhido por Deus. Porque Isaías era um homem igual aos outros, porém deveria ter um desejo no seu coração de servir a Deus. Já vinha de um plano de Deus, porque as coisas de Deus o Senhor sabe como fazer, e às vezes o Senhor pega caminhos que nós não esperamos para nós podermos, na verdade, entender qual é a vontade de Deus, certo? Bom, vou falar um pouquinho da vida de Isaías para vocês entenderem da onde e como ele surgiu. O profeta Isaías, ele teria vivido por volta do ano 760 a.C., 781 antes de Cristo também. E foi durante os reinados. Um momentinho que eu vou ter que tomar água aqui, irmãos. Me perdoem, que está muito calor hoje, irmãos. Foi durante o reinado, os reinados, né? Dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, sendo contemporânea à destruição de Samaria pela Síria ao cerco das tropas de Senaqueribe. A Síria, não é Síria, irmãos, a Síria. A Síria era muito temida, certo, irmãos, pelos reis, porque ela tinha um rei muito cruel. Senaqueribe não era um rei, era um rei muito cruel, irmãos. O exército de Senaqueribe era um exército treinado desde criança. Já tinha que passar pelo treinamento militar. Eles eram treinados e aonde eles passavam, eles traziam desolação. E ali naquela época, irmãos, foi que Senaqueribe sitiou a cidade,
com um exército de mais ou menos 185 mil assírios. Isso foi tudo antes de Cristo. Então, nós vemos que Isaías, ele foi um profeta messiânico. Podemos observar isso em todo o livro de Isaías, em toda a profecia que saía da sua boca. Desde a profecia, ou melhor, toda a profecia e desse profeta, nós podemos entender que tudo que ele falava indicava a vinda do nosso Messias, que é Jesus Cristo. Certo, irmãos? Se nós lermos Isaías capítulo 7, versículo 14, vai estar escrito assim: portanto, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, tudo isso, irmãos, nós vemos que Isaías havia profetizado. Então, por isso que no começo ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Porque conforme ele pregava, dá a impressão que muitos não davam crédito naquilo que ele falava. Então o Senhor também provou o povo, e logicamente que isso teria que ser assim. Sabemos, irmãos, que esta profecia se cumpriu, conforme Isaías falou. Esse microfone não está bom, né, irmãos? Conforme Isaías falou, houve um cumprimento total daquilo que Deus havia falado na boca de Isaías. Isso se conhece a verdadeira profecia, irmãos. Aquela que sai de dentro de Deus para o coração do homem, a mente humana poder profetizar aquilo que está escrito. Sabemos que esta profecia se cumpriu, muito claro. Quando o Senhor Jesus nasceu, podemos confirmar isso em Mateus capítulo 1, 23. Capítulo 1, versículo 23. E nós vamos ver também que falou também sobre a voz profética de João Batista. Além dele pregar o nascimento de Cristo, olha quantos anos antes, né, irmãos? Vocês já ouviram falar no início. Mas ele já falava do nascimento do Senhor Jesus Cristo e também já falava de João Batista, porque ele dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, glória ao nome do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Isaías 40, versículo 3. Ermo, irmão, quer dizer no texto, porque o ermo ele é um adjetivo que tem muitos significados, mas dentro do texto aqui, irmão, ele quer dizer o quê? Um lugar deserto, vazio, desolado. E nós podemos dizer, irmãos, que isso se cumpriu em nós também, porque nós estávamos desertos, nós éramos vazios espiritualmente, já tínhamos, mesmo que não fôssemos naquela época ainda nascidos, nós já éramos desolados. Por quê? Porque se nós nascêssemos sem Jesus Cristo ter feito o sacrifício na cruz, o que seria de nós, irmão? Estaríamos condenados ao fogo eterno. Certo, irmãos? Mas graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele venceu todas essas coisas. Assim estavam os corações nossos, vazios, ermos, desolados, não tínhamos consolação, até mesmo aqueles que ainda estão nesse mundo de pecado, porque nós estamos no mundo, vivemos no mundo, então participamos das coisas do mundo, então sabemos que viver no mundo, irmãos, não é pecado viver no mundo. Porém, nós não somos mais do mundo, porque o Senhor venceu o mundo com a sua morte e ressurreição, certo? Ele não foi só morto, ele morreu e ressuscitou, vencendo a morte e demonstrando que o poder que estava nele, que está nele, é superior a qualquer coisa, certo, irmãos? Presta bem atenção.
Então, irmãos, nós podemos entender também que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, conforme estava escrito, conforme está escrito, né? No mesmo livro, vocês vejam que Isaías, ele aponta para Cristo desde o início até o fim. Diz no capítulo 35, no versículo 1, o deserto e os lugares secos. Aqui em cima não fala, endireitarei no ermo a vereda ao nosso Deus, Isaías 40, versículo 3. Isaías 35, versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O lugar que era desolado, o lugar que era um lugar de angústia, um lugar de solidão. Podemos entender isso também espiritualmente, que nós estávamos assim, com o nosso coração deserto, com a nossa vida cheia de solidão e de angústia. Mas o Senhor Jesus veio e fez florescer dentro de nós a semente, que foi o Evangelho que foi pregado para nós, as boas novas de Cristo, fazendo da nossa terra, do canteiro que está dentro do nosso coração, fertilizando ele, irmãos, adubando e colocando aquela água pura, cristalina, que ele falou lá com a mulher que estava no tanque, ou melhor, que estava no poço de Jacó, aquele que beber, 4 de João, aquele que beber desta água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der não terá sede, mas essa água se tornará uma fonte que salta para a vida eterna. E esta água, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, quem tem sede vem a mim e beba. Glória ao Senhor. Irmãos, quem tem sede vem a mim e beba. Os irmãos sabem por que ele falou isso, irmão? Existia uma festa entre os judeus, e nessa festa, irmãos, todos os judeus subiam para Jerusalém, e quando terminava a festa, era a época de verão, essa festa comemorada na época de verão, e eles então iam até um poço que ficava um pouco mais abaixo, Deus já me deu a graça de estar ali. E tinha um poço chamado Poço de Siloé, mas tinha pouca água. E quando terminava a festa, irmãos, muitos sacrifícios, muitas coisas, então o povo era autorizado a trazer águas dentro daqueles potes que tem o nome, daqueles cântaros, para purificar o templo, para jogar água no templo. E o Senhor Jesus também estava ali, diz a história, irmão. E quando ele estava ali, ele viu aquele povo e ele se angustiou em espírito, porque o povo levava aquela água para lavar naquele templo, para jogar. E naquele momento, ele clamou e disse assim, em voz alta, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele também falou isso ali. Glória ao nome do Senhor. Basta você ler a Escritura, nos Evangelhos você vai encontrar isso. Isso não estava, eu não marquei esse versículo, porém me vem em frente, já estudei muito sobre esse versículo, e sobre essa festa, porém não me recordo o nome, mas é simples, você que lê a Bíblia, você vai encontrar logo, observando no Evangelho, salvo erro, de Mateus ou Lucas. Certo é que aqueles homens ficaram, os sacerdotes, o sistema religioso ficou raivoso. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o Senhor Jesus e tiraram do meio da multidão e tiraram ele para fora dos átrios ali do templo. E ele ficou ali. E ele ficou ali escrevendo na terra, ficou ali mexendo na terra, ficou em comunhão com Deus. Quando terminaram o serviço, aqueles mesmos sacerdotes que haviam expulsado, viram que ele estava ali fora, pegaram uma mulher que
tinha sido apanhada em ato de adultério. E aquela mulher, irmãos, ela foi humilhada e eles tramaram contra o Senhor Jesus. Disseram assim, vamos ver o que ele faz. Agora nós vamos colocar ele numa situação difícil. Mas, irmãos, o Senhor sempre tem uma palavra para libertar a nossa alma. E principalmente para salvar a nossa alma. Quando colocaram aquela mulher perante o Senhor, aqueles homens que haviam expulsado ele. Isso, irmãos, você pode estudar, se você procurar, se você sabe um pouquinho da Bíblia hebraica, você vai encontrar isso com mais facilidade. Porém, isso é algo que não está escrito, mas aconteceu, ok? É como nós falamos, Pedro foi morto e crucificado de uma forma muito dramática. Muitos dizem que foi de cabeça para baixo. Paulo, muitos dizem que foi degolado. Isso diz a história. Mas nós percebemos que foi realidade, foi verdade. Tem documentações, tem provas disso. E o que eu estou falando também tem provas. Certo, irmãos? E aqueles homens sacerdotes, escribas, se juntaram em volta do Senhor Jesus e disseram para ele, essa mulher foi apanhada em pleno ato de adultério. E o que tu dizes? A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Irmãos, imaginemos, agora nós temos, pelo Espírito Santo, um direito por Deus nos dado e nós podemos analisar. O que será que passou na mente do Senhor naquela hora? Imagine se você, quem somos nós, né? Imagine se você, o que você pensaria? Puxa, me expulsaram de lá, me jogaram aqui, se dizem sábios, se dizem homens que conhecem a lei e desrespeitaram a presença do Filho de Deus, jogaram aqui fora. Mas agora eles vêm querer me pegar num laço, porque se eu falar que tem que apedrejar, eu não vou usar de misericórdia. Se eu falar que não tem, eu vou contra a lei. Olha a sabedoria do Senhor. Ele olhou para aqueles homens que tinham expulsado ele, porque ele sabia que todos eles tinham pecados escondidos, irmão. O que Deus não sabe? Deus sabe tudo. O Senhor Jesus disse, aquele dentre vós que não tiver cometido pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. O que aconteceu? Aqueles homens que expulsaram o Senhor saíram um por um envergonhados e ficou só o Senhor e a mulher, e o Senhor riscando na terra. O Senhor olhou para aquela mulher e disse, mulher, levantou a sua cabeça, olhou, e disse, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, eles foram todos embora. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha aí, irmão, um conselho. Por isso, irmãos, existe o perdão. Mas nós devemos evitar o pecado, lutar contra ele. Agora vamos chegar num denominador aqui, num ponto aqui, que pode trazer alguma indagação da parte dos irmãos, porém, Deus me dará conforme aquilo que está escrito, tentar passar para os irmãos aquilo que Deus me deu a iluminação ao fazer a leitura do texto e a oração para pregar esta palavra, irmãos. Então, como nós estávamos falando, o deserto se alegrou, os lugares secos se alegraram, e o ermo exultou e floresceu. O teu coração, ele exultou, ele floresceu, ele era uma terra seca. Sem Cristo, o homem é uma terra seca. Você consegue entender o que é ser seco? Você pode até pensar que o homem pode ter até muitas riquezas, mas se ele não tiver Cristo, ele é uma terra seca. Sendo uma terra seca, irmãos, ele não produz nada. Não produz glória, não produz virtude, não produz comunhão, não produz palavras de mansidão, não produz o amor, não produz misericórdia. Nada que se planta ali se nasce. Geralmente no deserto tem serpentes, tem escorpiões, tem
animais ferozes. Porém, irmão, quando se chega com Cristo, esse ermo, esse lugar que dá angústia, ele se torna um jardim florido. Por isso que diz, o deserto e os lugares secos se alegrarão. Glória ao nome santo do Senhor. Então é preciso nós entendermos, irmãos, que a alegria do crente é quando ele recebe no seu coração a presença do Senhor Jesus Cristo e aceita e recebe cordialmente a Cristo, bendito o nome santo do Senhor, com seu conselho, com seu amor, com a sua misericórdia. Então é transformada a sua vida, ele crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, depois ele é batizado, ele vai seguindo a Cristo e a vida dele se torna um manancial de águas que salta para a vida eterna, e aquele ermo é vencido. Aquele deserto, aí Deus cria o caminho nos desertos. Quantos desertos, irmão, foram criados caminhos? Quantos desertos o Senhor abriu grandes estradas espirituais, grande no sentido assim, estreitas, mas com extensão que chega até o céu, que chega até o trono de Deus. Porque, irmão, uma estrada sempre leva a algum destino. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ainda fez uma parábola e disse assim, não foi bem uma parábola, mas ele disse, olhai, pois, tem dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Escolhei aquelas que vocês querem ir. A larga, espaçosa, tem muitas coisas, né, irmão? Apertada, você vai apertado. Mas glória a Deus, que você só vai receber, só vai entender quando chegar no fim. Quando chegar no fim. Aí você vai ver que valeu a pena passar algum aperto. Uma pequena observação também, irmãos, que uma das primeiras tentações que o Senhor Jesus passou, logo após o batismo, foi ser levado pelo Espírito ao deserto. Olha só, irmão, o Senhor Jesus passou. Mas observamos uma coisa, irmão. Eu vou ler aqui o versículo e vou tentar passar alguma coisa para que vocês compreendam. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para passar pela tentação. Todavia, vamos entender que o Senhor Jesus ali quis deixar para nós, irmão, um exemplo claro que nós também podemos vencer. Que se nós lutarmos, por exemplo, nós também seríamos, se nós formos tentados, ou melhor, nós também teríamos esta condição de vencer, porque ele venceu a tentação. Porém, ele, ao ser tentado, ele resistiu à tentação e venceu o deserto da tentação. Irmãos, aquela solidão, que o Senhor Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, mas ele não estava só, mas olhando com os olhos carnais, nós vamos perceber que dá a impressão que ele ficou ali, não tinha apóstolo nenhum ali, discípulo, estava só ele e Deus. Ele realmente é o próprio Deus, porém estava ali junto, observando. E foi determinado a Satanás que o tentasse. Mas agora, irmãos, vamos entrar numa parte que você precisa entender que tipo de tentação que o Senhor Jesus passou. Ele passou uma tentação física, porque ele estava com fome. Ele passou por uma tentação psicológica, que vai saber como foi lutado na sua mente, o diabo falando. E passou uma tentação para destruí-lo, acabar com a reputação dele. Então, é uma tentação de um pecado que vocês vão entender agora. Primeiro, irmãos, a tentação psicológica. O inimigo começou a falar com ele e ele ouvia.
em comunhão, não respondia. O inimigo continuou conversando com ele e disse para ele: olhai para essas pedras, tu és o Filho de Deus, diga para que elas se transformem em pães. Imaginemos agora se o Senhor Jesus obedecesse à voz de Satanás. Ele não estaria pecando contra o próprio Espírito Santo que estava nele? Os irmãos estão entendendo? Porque se você obedece à voz do diabo, ele obedecer à voz do diabo, Jesus Cristo, nosso Deus, jamais, irmão, iria fazer isso. Depois mostrou para ele os reinos desse mundo e outras coisas que ele mostrou. Irmãos, todavia o Senhor resistiu à tentação e venceu aquele deserto angustiante, aquele lugar tenebroso, aonde que se fôssemos nós não venceríamos. Irmãos, qual foi o pecado, qual foi a tentação que afligiu o Senhor? Não foi dizer para ele se jogar lá para baixo, nem para fazer as pedras se transformarem em pães. Não foi dizer para ele que tudo isso te darei se prostrado me adorar. Não foi isso, irmão. Analise, fique em comunhão, você vai entender. O que estava por trás disso era ele obedecer à voz de Satanás. Irmão, se ele obedecesse à voz do diabo, ele estava cometendo um pecado contra si próprio, contra o próprio Espírito de Deus. Ele nunca teria perdão. Por isso, já imaginou o próprio Senhor Jesus pecar contra o Espírito Santo, irmão? Isso era possível? Jamais. Mas ele permitiu isso para mostrar para nós que nós, quando fôssemos tentados também nesta mesma tentação, presta atenção, ele foi tentado, resistiu à tentação, venceu o ermo do pecado, a angústia e a solidão. Enfim, venceu Satanás, porque ele não fez aquilo que Satanás queria. Porque a tentação que ele estava passando era a tentação de obedecer à voz do demônio. E ele não podia fazer isso, porque senão ele estaria contra si mesmo. Como ele poderia pregar a salvação se ele já havia transgredido contra o seu próprio espírito? Então ele venceu o diabo para mostrar que nós, quando formos passar por esse tipo de tentação, que às vezes nós passamos uma dificuldade, às vezes passamos um aperto, e vem aquele pensamento, Deus não existe coisa nenhuma, na cabeça de alguém às vezes vem, é melhor ir para aquele lugar lá, buscar algum, não lembra de Saul? Ele buscou tanto de Deus, e no final foi lá numa pitonisa, em Andor. Saul, não, me perdoa, irmãos. Foi Saul, sim, Saul, que depois dele, Davi assumiu o trono de Judá, de Israel, aquela região toda. Por que Deus se desagradou de Saul? Porque ele foi buscar uma fonte de água contaminada. O Senhor Jesus jamais iria precisar disso. Ele resistiu tudo. Porém, ficou para nós ali, irmão, um exemplo bem claro. Quem caminha com Cristo, como nós, nessa jornada, né, muitas das vezes nos desertos do caminho da jornada, já temos um exemplo em Cristo Jesus, porque ele venceu a tentação. Veja bem, irmão, a tentação de obedecer à voz de Satanás no sentido de se dobrar perante ele. Você não vê que ele disse, tudo isso te darei se prostrardes me adorar. Imagina um cristão abandona Jesus Cristo e vai para um outro lugar adorar outro Deus e se prostrar diante dele. Você acha que o Espírito Santo permanece nele ou sai? Logicamente que o Espírito Santo se afasta se ele fizer isso,
em uma feitiçaria, num negócio de macumbaria, essas coisas todas, o Espírito Santo sai e o que acontece? Ele não se arrepende mais e peca para a morte. E João disse que aqueles que pecarem para a morte, para esse não digo que orem. Pecar para a morte é abandonar o Espírito Santo, é desprezar o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa tentação o Senhor falou aqui, irmão. Deixou exemplo para nós, para que nós pudéssemos ter força. Se nós formos ler, irmãos, em Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: Deus não nos dá um fardo maior que possamos suportar. Então, se Deus não te dá um fardo maior, Ele não vai permitir, se você já tem a marca de Cristo, que você blasfeme contra Deus. Aqueles que blasfemam contra Deus é porque já não são de Deus. Você não está entendendo, irmão? E existem tentações que fazem o homem blasfemar contra Deus. Mas esses que assim fazem, ou blasfemar contra o Espírito Santo, mas esses que assim fazem estão ali então sem condições de receber o perdão. Mas existem outras tentações. Existem outras tentações. Glória ao nome santo do Senhor. E nós podemos observá-las. Dá para nós observá-las. O homem pode ser tentado de outras maneiras. Hoje existem tantas tentações. Sobre estas tentações, nós podemos até cair, porque somos feitos de carne, irmãos. Entendeu, irmãos? Somos feitos de carne. Deus é fiel. Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar, no sentido do pecado da blasfêmia. No sentido do pecado da blasfêmia. Porque se nós formos observar, Davi foi tentado. E ele pecou. Ué, então essa palavra como é que fica? Mas Davi não blasfemou. Ele cometeu um pecado na carne. Certo, irmãos? Então nós temos que entender. Ele poderia resistir, Deus poderia guardar, mas houve um vacilo. A carne, ela pendeu, aquilo que estava nele pendeu para o lado do mal e ele cometeu o pecado, caiu na tentação. E está dizendo lá nesse mesmo livro que o Senhor nos dá força para suportar a tentação. Mas vocês entenderam qual tentação que o Senhor estava falando? Davi não blasfemou contra o Espírito Santo. Davi apenas cometeu, apenas não, foi grave. Ele cometeu praticamente um homicídio e um adultério, mas ele foi perdoado. Por quê? Por que ele foi perdoado? Porque ele não blasfemou contra o Espírito Santo. O Espírito de Deus não se retirou dele. Ele não adorou outros deuses. O irmão está entendendo, irmão? Então, nesse caso, irmão, nós podemos entender que não existe diferenças entre pecado. Pecado é pecado. Mas existe sim o peso do pecado. E este sim pode fazer o homem se afastar de Deus. Por isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Porém, se a tentação de alguma forma vos atingir e alguém vacilar, lembramos do que está escrito, irmão, no livro de João, capítulo 2, versículo 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo. Presta atenção, irmão. Se, entretanto, alguém pecar... Ora, para pecar tem que ser tentado. Então aqui já estava falando de um outro tipo de pecado. Você tem que entender o texto. Temos um advogado justo ao Pai, ou melhor, junto ao Pai, que se chama Jesus Cristo, o Justo. Isso também se cumpre no livro de Isaías.
No capítulo 50, no mesmo livro. Mas por que, irmão? Mas espera aí. Mas não está escrito aqui se a tentação que o Senhor nos reveste de força para nós suportarmos a tentação, Ele vai providenciar um escape, não está escrito. Mas como aqui está dizendo que se alguém pecar tem um advogado, é que você tem que entender que ali, dentro do contexto, dentro daquilo que você está lendo, você tem que ler nas entrelinhas. Você tem que entender que existem pecados e pecados. O pecado que estava se referindo na tentação de Jesus não era um pecado, não era comer um pão, não era se jogar do monte, não era se adorar, não era nada disso. O pecado era ele aceitar e fazer um pacto com Satanás e falar mesmo que as pedras se transformar em pão, e falar mesmo e se jogar mesmo do monte e pedir que os anjos do Pai o viessem buscar. Quem ele estaria obedecendo, irmão? Ele estaria obedecendo o próprio Satanás. Como ficaria esta palavra? Está lá em Marcos capítulo 4, que para todo pecado pode haver perdão. Se pecar contra o Filho, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesse século, nem no vindouro. Ali ele estaria pecando contra o Espírito Santo. Estava sendo tentado para pecar contra a sua própria natureza divina. Jamais isso aconteceria. Porque ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Então ele tinha que mostrar para o diabo que ele é o Senhor de tudo. E mostrar para nós que se nós estivermos nele, ele não vai deixar que o diabo tente nós a nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, porque o Senhor nos dará escape. Você está entendendo, irmão? Não está falando, porque se nós formos falar de tentação e entrarmos nesse aspecto de tentação e de pecado, nós vamos perceber que nós pecamos todo dia. E aí? Mas para pecar tem que ter tentação. Sem tentação não tem pecado, irmão. Qual a tentação? Você está no teu trabalho, meu Deus do céu, meu patrão vai chegar e meu serviço eu não terminei. Aí o que você vai falar? Se você for falar a verdade, você vai falar, patrão, eu me atrasei aqui, me desculpe, eu devia ter terminado. Mas se você for falar uma mentira, patrão, eu não terminei o serviço porque surgiu muitos telefonemas e muitas pessoas me procurando. Mentira, ele não fez porque não deu tempo, ele não conseguiu, ele não atingiu o objetivo, a meta. É como um vendedor, ele sai, aqui em Portugal fala comercial, ele sai para fazer os seus negócios da empresa e às vezes, irmãos, ele se distrai, vai tomar um café, ele está na rua, ninguém está fiscalizando, ele vai tomar um café, demora um pouquinho, encontra outra pessoa, e o tempo que ele tem para fazer aquilo não é suficiente. Não sendo suficiente, ele não termina toda a clientela. Quando ele chega na empresa com os registros dos clientes, o patrão pode perguntar para ele, onde é que faltou tanta gente e por quê? Se ele falar a verdade, ele pode até ser mandado embora. Então ele tem medo de ser sincero, para não perder o emprego, ele mente. Ele fala, não, é que hoje tinha muito trânsito, isso e aquilo. Mentiu, pecou. Ele foi tentado a falar aquilo, sendo que ele deveria de falar. Não, eu parei para tomar um café, conversei com um amigo, o senhor me desculpa, me perdoa, não vai acontecer mais isso. Poderia não acontecer nada com ele. Você está entendendo, irmão? Esse é o motivo pelo qual nós temos que entender o texto e o contexto. A tentação que Jesus estava passando não era uma tentação de comer um pão, irmão, como Satanás ofereceu. Não era uma tentação. O Senhor Jesus já estava 40 dias, 40 noites, e se precisasse ele ficava mais, irmão. A tentação que ele estava passando naquele momento era a tentação de obedecer à voz de Satanás. Nós não podemos fazer aquilo que o diabo quer que nós façamos. E o que ele quer? Que nós abandonamos a Jesus Cristo, que nós deixemos de crer nas Escrituras Sagradas, que nós não acreditemos mais no que está escrito e que vamos para caminhos demoníacos
e aí o Espírito Santo se retira, e não tendo o Espírito Santo, não tem como se arrepender, a pessoa peca de blasfêmia, aí não tem perdão. Por isso que aqui está dizendo, se alguém pecar, mas aí já não é o mesmo pecado. Ah, é diferente o pecado? Sim, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente. Agora, é diferente do que o pecado de mentir, é diferente do que o pecado de adulterar, é diferente do que o pecado enfim, todo outro pecado. Porém, não se deve permanecer no pecado. Porque se você também permanece no pecado, você também pode perder o Espírito Santo. Por isso que está escrito, irmãos, e muitos interpretam diferente. Aquele que é nascido de Deus, tem uma tradução que diz assim, não peca. Mas tem uma outra tradução, que é a mais fidedigna, que diz assim, aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Por que ele não permanece? Porque ele é nascido de Deus. Então, o Espírito que fez ele nascer, que é o Espírito de Deus, gera nele um arrependimento. E quando ele tem um arrependimento sincero e puro, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir perdão. Você está entendendo? Pedindo perdão de um coração sincero, porque Deus já conhece nós, a pessoa alcança o perdão. Alcançando o perdão, ela procura não pecar mais, como o Senhor Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Então ele procura fazer aquilo que é possível para ele não cometer mais erros. Nesse aspecto, você está entendendo, irmãos? E ali, se acontecer alguma coisa, ele tem um advogado, que é Jesus Cristo, junto ao Pai. E aí cumpre o quê? Aí vamos cumprir aquilo que nós lemos lá no começo, para terminar a pregação. Cumpre que verdadeiramente Jesus Cristo, presta atenção, tomou sobre si os nossos pecados. Tem uma tradução aí que não é bem clara. Ela fala, tomou as nossas enfermidades. Mas enfermidade, no sentido espiritual, também é pecado. Não é enfermidade de dor de coluna, dor de cabeça, não. Isso aí todos nós temos que passar, irmão. Se fosse assim, então, ninguém ficava doente. Ele tomou sobre si os nossos pecados. No sentido que ele suportou a dor do nosso pecado, irmão. Ele suportou o sofrimento e pagou o nosso pecado. Ele morreu na cruz como um sacrifício para perdão dos nossos pecados, porque no tempo da lei se levava uma ovelhinha, se levava um pombinho, mas o sangue dos animais não era suficiente. O homem levava hoje, tinha que levar no outro dia, porque ele não tinha como ele resolver o problema dele com sangue de animais. Aí veio Jesus Cristo, Cordeiro Santo Imaculado, que o próprio João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sangues de ovelhas, de animais não tiravam o pecado, mas o sangue de Cristo tirou o pecado, lavou o nosso pecado. Por isso que o inimigo tem raiva quando nós clamamos pelo sangue de Jesus Cristo. Então naquele momento, irmãos, ele foi levado em sacrifício de propiciação. O que é sacrifício de propiciação? Vamos supor que o Senhor estivesse irado com a humanidade. E aquele sacrifício, o próprio Senhor, o próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, vamos dizer assim, ele foi, olha o amor que ele teve, se entregou, porque tinha que ser algo puro, para poder purificar o pecado. E não existia homem puro. Por isso que se oferecia ovelhinha, que é um bichinho, mas aquilo não resolvia. Então veio o Cordeiro Imaculado, único, puro, o único sem mácula, o único sem pecado, e morreu por nós, tendo dado a sua vida por nós, ele nos aproximou de Deus, quer dizer, ele tirou aquela, nós estávamos debaixo da ira, porque sem uma propiciação, nós estaríamos debaixo da ira. Então, havendo a propiciação com sangue, com morte, ele pagou as nossas dívidas, morreu no nosso lugar, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou, e aí então, irmão, se cumpriu. Bendito seja o Senhor, verdadeiramente
ele tomou sobre si os nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele apanhou muito, ele sofreu muito. Então o livro de Isaías, o profeta Isaías, aquele Isaías, irmão, que achou que não era digno, para conclusão, porque ninguém é digno mesmo, que o Senhor apareceu para ele no templo, lá em 6 de Isaías, e que ele achou que ia morrer, e que Deus mandou um anjo lá no altar pegar uma tenaz, pegar uma ferramenta chamada tenaz. Você vê que nem o anjo não põe a mão nas coisas de Deus, irmão. Ele precisou pegar um utensílio que era consagrado para pegar uma brasa do altar. Por isso, irmãos, nós também não podemos colocar a mão nas almas de qualquer maneira, porque as almas não são nossas. Nós temos que entender que a nossa missão é conduzir a todos a Cristo, porque só Ele é que salva. E nós percebemos aqui no livro do profeta Isaías, desde o início até o fim, Isaías conduzindo o povo a Cristo, mesmo sendo 700 e não sei quantos anos depois, antes ele já falava do Messias, já falava de João Batista, e já falava que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ia tomar os nossos pecados, ia dar para nós o direito da vida eterna. Não que nós fôssemos merecedores, olha bem, nós não somos merecedores, irmão. Por isso, irmão, está escrito também no capítulo 44, versículo 22, do mesmo profeta. Está escrito assim: apaguei as tuas transgressões. Alguém pode dizer, mas ele falou isso com Israel. Ele falou, irmão, com todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Como se apaga a transgressão? Com a propiciação. Sem o sacrifício da propiciação, não haveria perdão. Porque o pecado entrou na terra por um homem, e ele teria que sair por um homem. O velho Adão não tinha mais condições. Então veio o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele apagou as nossas transgressões. 44 de Isaías, versículo 22. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Ele apagou as nossas transgressões. Aleluia. E diz mais: e como névoa os nossos pecados, ou os teus pecados, tornou-se como nuvem, glória ao nome do Senhor, tornou-se. E ele ainda disse, deixou claro, aqui no profeta Isaías há tanto mistério, e ele deixou aqui nesse mesmo versículo: volta-te para mim, porque eu te remi. Glória a Deus. Olha que bonito, irmão. O Senhor Jesus, ele veio para remir. Ele quer que nós voltemos a Ele. Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Ele quer que nós sejamos mais e mais participantes com Ele das glórias e das maravilhas eternas que estão dentro desse sagrado livro, que se chama Bíblia Sagrada, porque todos os livros da Bíblia apontam para uma só pessoa, o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, o Deus triuno, aquele que é um, aleluia, mas o Pai está nele, ele está no Pai, e o Espírito está nele também. Aquele que veio, aleluia, e deu a vida por mim e por você. E aqui no profeta Isaías, o Senhor pergunta: quem deu crédito nesta pregação? Espero que você tenha dado. Você que nunca ouviu a palavra, você que nunca escutou a palavra de Deus, o Senhor está tendo misericórdia de você. Ele está dizendo para você e para mim: volta-te para mim. Não para mim, irmão Raul, nem para o outro. Volta-te para Jesus Cristo, o verdadeiro, aquele que prega, aquele que ora, aquele que prega na nossa boca, aquele que já orou por nós lá em 17 de João, aquele que morreu por nós e no terceiro dia ressuscitou, aquele que falou aqui na boca de Isaías que ele, sim, aleluia, levou sobre si os nossos pecados e as nossas chagas e as nossas
enfermidades espirituais, que são os nossos pecados, e pagou as nossas ofensas, ressuscitando no terceiro dia. E no dia da ascensão, chamou os seus discípulos, reunindo-os, e foi levado ao céu. E diz lá, irmão, assim, quando o Senhor Jesus subia no monte da ascensão, quando ele apareceu para as mulheres ao sepulcro, que foram de manhã bem cedo no domingo, para verem que já tinha sido morto, para ungirem o seu corpo, e uma olhava para a outra e dizia: quem nos revolverá a pedra? Mas quando elas chegaram, glória ao nome do Senhor, aleluia, a pedra já estava revolvida. Entraram, não viram nada, mas quando saíram, encontraram um homem. Elas não conheceram que é o Senhor. E uma das servas de Deus, se eu não me engano, Maria ou Marta, não me recordo agora o nome, irmãos. Bendito é o nome santo, porque Deus sabe, tem coisas que vêm na hora assim, né, irmão? Ela disse assim, salvo erro para Marta ou para Maria Madalena, não é? Maria Madalena, bendito é o nome do Senhor, é isso. Ele disse Madalena, irmãos, é porque ela era de Magdala, ela era uma mulher. Vocês percebem, irmãos, que ela foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que viu o Senhor. A palavra Magdala quer dizer um lugar, uma torre muito alta, para quando vê alguma coisa acontecendo, ser a primeira pessoa a anunciar. Vocês sabiam disso? Procura lá no hebraico que você vai entender. Por isso que era chamada Maria Madalena, porque ela morava em Magdala. Então, na verdade, na nossa língua portuguesa, nós falamos Madalena, mas na língua hebraica é Miriam ou Maria de Magdala. Certo, irmãos? Pesquise aí que você vai ver que eu estou falando certo. Então ela queria dizer, ela seria uma torre que viria para dizer para os discípulos que o Senhor já ressuscitou. E o Senhor usou dela aí como uma torre para honrar um pouco as mulheres que naquela época eram muito desprezadas. O Senhor Jesus falou para ela: vá e diz aos meus discípulos que eu vou adiante de vós para a Galiléia e lá os encontrarei. E foi o que aconteceu. O Senhor Jesus foi para lá e quando o Senhor Jesus estava dando as suas últimas instruções, ele foi subindo numa nuvem e os discípulos ficaram atônitos olhando para os céus. Apareceu um varão de branco de um lado, outro de outro, e eles disseram assim: ó varões galileus, não sabeis, pois, que este mesmo Jesus, a qual vocês estão vendo ir, ele há de voltar? Mas antes que ele volte, eu quero dizer uma coisa para você, que está escrito aqui no versículo 44, ou melhor, no capítulo 44, versículo 22. Antes que ele volte, volta você para ele. Eu vou repetir: volta-te para mim, porque eu te remi. Guarda esta palavra, guarda esse sermão, porque ele quer, sim, que você, ele não está implorando para você, ele está se anunciando que ele está disposto a salvar a tua alma. Depende agora de você. As portas ainda estão abertas, mas haverá o dia que elas se fecharão, e não demora muito. Enquanto ela está aberta, corre depressa, para que você possa alcançar a vida eterna e você possa receber, como disse Isaías, aleluia, a palavra de Deus, para que você não faça como aqueles que deixou Isaías triste, quando ele disse: a quem deu crédito à nossa pregação? Irmão, você está dando crédito nesta pregação? Esta pregação é Jesus Cristo, não sou eu. Tudo que foi falado nela foi Jesus Cristo. Essa palavra aponta para Jesus Cristo, para salvar a tua e a minha alma. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz da parte de Deus Pai e a comunhão do Espírito de Deus reine sobre nós para toda a eternidade. Amém e amém.